Olá, meus amigos, graça e paz a todos, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, que o Senhor possa continuar abençoando você, a sua casa, a sua família e tudo que você possui. Nós temos o intuito de mais um dia, mais um vídeo estar compartilhando com você sobre a palavra de Deus e que a palavra do Senhor possa trazer vida a você, acalmar o seu coração, refrigerar a sua alma, te guiar por essas veredas que você tem andado. O texto de hoje escolhido é o texto de Marcos, capítulo 5. Vamos falar somente do versículo 15, que vai dar toda a base para aquilo que nós vamos estar conversando aqui hoje. É claro que vai falar sobre aquela passagem de Jesus indo encontrar o Gadareno, né? Vai em Gadara encontrar com o Gadareno e milagres naquele lugar acontecem. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia aí no livro de Marcos, né? No Evangelho de Jesus, segundo Marcos escreveu, capítulo 5, versículo 15, diz assim: Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Eu escolhi esse versículo porque aqui já está dando um resumo do encontro de Jesus ali com o Gadareno, né? E para quem conhece a história, ou para quem não conhece, eu vou estar conversando aqui sobre isso. Quando Jesus ele atravessa, né, desce até a cidade de Gadara, e chegando lá tem um rapaz endemoniado. Ele dormia no sepulcro, ele quebrava tudo, não havia cadeias que o prendessem, as pessoas daquele lugar já estavam acostumadas com ele, e ele colocava medo nas pessoas, botava pavor naquelas pessoas. E quando Jesus chega naquele lugar, ele vai até o encontro de Jesus. E quando ele encontra com Jesus, ele se prostra e adora o Senhor. Ele reverencia o Senhor. E aquela possessão, aquele espírito que está sobre ele, pergunta a ele: o que você veio fazer aqui, Jesus? E ele fala assim, vieste aqui nos afligir ou de alguma forma de alguma forma nos punir? E naquele momento Jesus pergunta quem é que estava ali. Aquele espírito diz que eram muitos espíritos que estavam sobre aquele rapaz, por isso que dava essa força, por isso que quebrava, por isso que amedrontava as pessoas. E aquele momento ali Jesus manda ele embora. Está passando uma manada de porcos e aquele espírito pede para entrar naquela manada de porcos, e assim acontece. Os espíritos, quando entram naquela manada de porcos, os porcos se precipitam morro abaixo e se matam. Enfim, os donos dos porcos levam essa notícia para as pessoas que tinham autoridade naquela cidade. Aquelas pessoas daquela cidade, aquelas autoridades, chegam até Jesus e mandam Jesus embora. Devido ao que ele tem feito, ele falou: vai embora, porque nós não queremos você aqui. Aquele rapaz já curado, já limpo, já na sua perfeita consciência, quando Jesus está indo embora, ele diz assim: deixa eu ir com o Senhor. E Jesus diz: não, fica aqui. Prega para essas pessoas que estão aqui, para as cidades vizinhas. Fale do meu amor, fale do que eu fiz com você. Fale do que aconteceu com você, dê seu testemunho. E a história termina mais ou menos assim. Então eu separei alguns pontos aqui que, para mim, dentro desse conteúdo, dentro dessa gama de acontecimentos que tem nessa cidade de Gadara, uma cidade que é destacada justamente por isso, por uma pessoa que traz uma desordem. Eu separei alguns pontos que, talvez aplicando na nossa vida, vai fazer muito sentido, né, para aquilo que nós estamos vivendo. Esse é o intuito do vídeo aqui nesse canal. Então, a ideia é que você possa aplicar aquilo que nós estamos falando aqui no seu dia a dia, na sua jornada de fé, ou você que ainda não está numa jornada de fé, você possa conhecer um pouco mais do Jesus que nós falamos, do Jesus que nós pregamos, sabe? Que você possa cada vez mais se aproximar dele. Tem um texto na Bíblia que diz: você se achega a mim, Jesus dizendo: se achega a mim, eu vou se achegando cada vez mais a vocês, que é de acordo com o relacionamento, com as oportunidades que você vai dando, com as permissões que você vai concedendo, que Jesus vai se aproximando da nossa vida. Então, às vezes tem tanta coisa que pode ser mudado na nossa história, na nossa caminhada,
E a gente só precisa deixar Jesus se aproximar. Então, o primeiro ponto que eu separei é: Jesus estava indo para Gadara. Você vai ver que Jesus vai em Gadara, repreende esse espírito, conversa com esse jovem e ele volta. Ele atravessou o mar só para ir em Gadara para libertar uma pessoa. Então, o primeiro ponto de lição é: não importa como você está ou onde você está, o Senhor vai ao seu encontro sempre. Você só precisa permitir. Você só precisa permitir. Então, às vezes você vai falar assim: eu oro por pessoas que estão em drogas, pessoas que estão presas em várias coisas ilícitas, pessoas que já estão desenganadas por médico. Querido, Jesus, ele vai em todos os lugares, sabe? Jesus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Não é um jargão, sabe? Ele não concorda com a prática talvez que você tem, ele não aprova a prática que você está, mas ele te ama, E a gente aprende que conforme nós vamos abrindo espaço, nós vamos convidando Jesus, de alguma forma a gente vai abrindo espaço para ele agir, fazer parte da nossa vida, muitas coisas mudam. Sabe, não é mentira testemunhos de pessoas que estavam desenganadas, não é mentira pessoas que estavam envolvidas em droga, pessoas que estavam envolvidas em bebidas e depois se convertem e querem viver uma vida com Cristo. Tem um homem na Bíblia, para você que não conhece a Bíblia, chamado Paulo. Para você que conhece a Bíblia, você já sabe de que eu estou falando. Paulo era um dos maiores perseguidores de crente. Paulo era um dos maiores, aquele que pedia carta para prender crente ou para matá-lo, executá-lo, enfim, ele fazia atrocidades. E um belo dia ele vai ter um encontro com Jesus. E no encontro com Jesus, ele diz que ele achava que estava fazendo certo, ele achava que o que ele fazia era correto, o que ele fazia estava dentro de uma lógica. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele percebe que ele estava vivendo uma mentira. Ele percebe que tudo aquilo que ele estava vivendo era algo fantasioso, era algo mentiroso. E Paulo se converte. Paulo se converte ao ponto das pessoas, quando ele ia pregar, perguntar: esse cara está fingindo ou esse cara realmente ele mudou? Esse cara está fingindo ou é alguma armadilha ou ele de fato recebeu a Cristo e apresenta essa mudança incrível? Paulo vai ser das pessoas que mais escreveram carta no Novo Testamento. Paulo, ele tinha um objetivo de ir a um determinado lugar, ele fundava uma igreja, ele ensinava as pessoas naquele lugar e depois ele mentoreava elas com cartas. E aí tem lugares que talvez, se ele não conseguisse voltar, as cartas chegavam até aquele lugar dando instrução, ensinando o que deveria fazer. Para você ver tamanho foi a transformação. Então entenda uma coisa: não importa qual seja o estado, e quando eu falo estado não estou falando de localização, eu estou falando de vida, de momento, o que você está passando, situação. Não importa se você clamar e aonde você está, se você abrir o seu coração, Ele está aí. Ele está aí. E Ele pode mudar a sua vida. Esse é o ponto número 1 que eu separei. Ponto número 2. O gadareno era o cara que quebrava tudo. O gadareno era o cara que não respeitava ninguém. O gadareno era o cara que ele fazia questão de dentro dos sepulcros, ele vivia num cemitério, espantando, assustando as pessoas, mas quando ele encontra com Jesus, o que ele faz? Ele reverencia, ele adora, sabe? Ele se curva, ele se prostra diante do Senhor e ele adora, mesmo com o espírito maligno, se curvam, né? Ambos se curvam diante do Senhor. Tanto aquele jovem que está com o espírito maligno, quanto o espírito maligno se curva, entendendo assim: ele é autoridade, ele é poder, e quando ele chega num determinado lugar, ele precisa ser reverenciado, ele precisa ser respeitado. Aqui eles entendem isso, o princípio. Às vezes, como cristão, nós temos tantos, não estou julgando ninguém, isso é um bate-papo nosso, e às vezes tantos cristãos não reverenciam Jesus, se autodenominam filhos, se autodenominam que ele é Senhor, mas às vezes nós não nos comportamos como servo dele, não nos comportamos com reverência a ele. Ele fala isso quando ele vai na casa de Simão leproso e quando ele vai na casa de Simão ali, ele fala que esteve na casa daquele homem e aquele homem não recebeu como deveria. Alguém que nem tinha sido convidado vai lá e recebe ele da maneira que deveria receber, de honra.
Então, o primeiro ponto que eu coloquei é: não importa onde você está, o Senhor, Ele está presente. E conforme você abrir o seu coração, Ele vai se aproximar de você. Ponto 2, que eu coloquei: reverencie o Senhor, reverencie a Deus, sabe? Honre Ele. Nós temos visto tantas chacotas, tantas brincadeiras, tanto nas redes sociais, quanto também no dia a dia, fora das redes sociais, de pessoas que estão de alguma forma zombando do nome do Senhor, sabe? Nós vemos isso na crucificação, aquele cara, alguns deles, dizendo: se tu és o rei mesmo, se tu és o Messias, se livra disso. Outros dizendo: tá aí a tua coroa de espinho, você é o Senhor disso, sabe? E o temor, sabe? O temor, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E eu tenho algo comigo que o temor, ele serve em duas direções. Essa palavra temor, ela tem para mim dois significados muito importantes. É claro que quando você traz essa palavra para o grego, ela abre um leque, mas para mim tem dois significados muito importantes. Para você que teme ao Senhor, para você que honra o Senhor, para você que respeita o Senhor, para você que entende que Ele é Senhor. Talvez você não seja um fiel, um cristão, talvez você acompanhe o Senhor de longe, enfim, mas você respeita Ele, você reverencia Ele. O temor aqui é compaixão, né? Eu acredito que você que reverencia, você que respeita mesmo de longe, uma hora você vai ser alcançado pelo Espírito do Senhor e você vai entregar sua vida ao Senhor. Mas para os zombadores é pavor. A palavra temor é pavor, é medo, é terror. Para aqueles que servem é respeito, é honra, dentro desses aspectos. Essas são algumas bases desses dois primeiros pontos que eu quero te apresentar, porque não é fácil ser cristão, nós sabemos disso. É muita renúncia que nós escolhemos fazer. Paulo diz que ele é livre, mas ele escolhe, servir ao Senhor. Ele escolhe rejeitar tudo que é supérfluo, tudo que é temporal, tudo que é momentâneo, para viver algo que é atemporal, para viver algo que é eterno. Então, são dois pontos muito importantes nesse início dessa jornada. O terceiro ponto que eu separei aqui é: as pessoas que estavam ali estavam acostumadas a ver aquele rapaz daquele jeito, colocando medo, quebrando tudo, trazendo pavor, trazendo desespero. Estavam acostumados. Para eles não estava fazendo muita diferença se aquele cara estava sofrendo, se aquele cara estava bem, não importava. Eles já tinham se acostumado com a situação. Só que no momento, eu escrevi assim, ponto 3, você precisa saber que nem todos vão ficar felizes com a sua vitória. Muitas pessoas não vão se alegrar quando você alcança o seu objetivo, o seu sonho, quando você conta o seu sonho. Muitas pessoas não vão se importar muito. E se você é alguém que está muito ligado, se preocupando com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão pensar ao seu respeito, se torna algo mais complexo ainda, né? Muitas pessoas não vão comemorar sua vitória, muitas pessoas não vão nem te apoiar. Se você talvez dizer para elas que você quer fazer uma coisa, montar uma empresa ou abrir seu próprio negócio, enfim, o que você... Para elas, são poucas as que vão te dar um apoio, vão dizer: vai mesmo, isso vai dar certo. São poucas. Muitas vai dar referência assim: rapaz, aonde você está, isso aí já tá cansado, isso daí já está marcado, você não vai conseguir, o lugar é difícil, você não tem estudo, você não tem uma boa câmera, você não tem um bom microfone, você não tem um bom estudo, você não tem um bom conhecimento. Você sempre vai dar, de alguma forma, uma palavra negativa. E você precisa estar preparado para lidar com essa circunstância. Você precisa estar preparado para lidar com essas adversidades que vão surgir no seu caminho. Não tem como você evitar essas adversidades. Não tem. Sabe, essas aflições, elas vão surgir. Isso é do trajetório de um cristão. Isso é de uma trajetória de alguém que serve ao Senhor. Então, isso vai acontecer, você querendo, você não querendo.
Então às vezes você vai todo animado contar o seu sonho, o seu projeto para alguém, e talvez aquela pessoa no comportamento dela, na fala, isso eu falo de gente que está dentro de casa, de perto, parente, de longe, amigo, enfim, ele pode jogar um balde d'água fria para te desanimar, talvez até sem querer, né? Talvez não seja nem a intenção deles, talvez aquela frieza já faça parte dele, mas alguns vão fazer com má intenção para te desanimar, para te desmotivar, para fazer com que você pare. Então, aqui você vai ver que eles estavam acostumados, quando eles percebem que aquele jovem está curado, que o que eles perderam foi uma manada de porcos, mas o jovem está curado, o jovem está com aspecto bom, o jovem está saudável, aquela pessoa está feliz com tudo que aconteceu, que esse cara olha para Jesus e diz, ó, vai embora. Nós não queremos o Senhor aqui, vai embora. O Senhor está nos trazendo um transtorno. Pensa comigo, uma cidade que está sendo oprimida por alguém que está quebrando tudo, que quebrava algemas, quebrava grilhões, nada prendia aquela pessoa, não era seguro passar naquela localidade com aquele homem. Imagine as mulheres se passassem naquele lugar. Era alguém que não tinha nenhum tipo de respeito, nenhum tipo de pudor, não temia nada, e de repente aquele ambiente é um ambiente pesado, e de repente você passava aquele lugar, era um lugar hostil, e quando Jesus passa ali, aquele lugar fica um lugar agradável, um lugar bom. Então era o que? As pessoas se comemoraram, se alegraram? Não, que as pessoas dizem, ó, vai embora, porque você está trazendo desordem. Estava melhor com os porcos e mesmo ele endemoniado. Agora nós estamos sem os porcos e essa pessoa ainda está curada. Então às vezes não há alegria, né? Às vezes não há alegria na sua vitória para alguns. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Você não precisa querer que todo mundo comemore com você. Tá tudo bem. Você só precisa aprender a lidar com isso. Quando nós falamos de redes sociais, nós vamos ver que existem muitas pessoas atrás de curtida, atrás de comentário, atrás de engajamento. E se não tem isso, se frustram muito. Se as pessoas elas começam a fazer algo e não, às vezes não é o que, não fazem porque gostam, fazem porque querem um tipo de retorno. Tudo bem também quem pensa assim, eu não sou contra quem pensa assim, cada um pensa do jeito que entender que tem que caminhar a sua jornada. Mas quando isso não funciona, sabe, quando isso não atinge a expectativa, a realidade é bem diferente. Elas têm o hábito, elas têm os costumes de frustrar-se, entristecer-se e às vezes até desanimar. Porém, que eu estou aqui falando isso para você justamente para isso, para você não desanimar. Você não vai ter o apoio de todo mundo e está tudo bem. Continue, avance, vá viver, vá desfrutar daquilo que Deus preparou para você. E o último ponto, o ponto 4.4, eu coloquei assim, ó, o gadareno queria ir com Jesus. Você vai ver que em todo o enredo, depois que tudo isso acontece, as pessoas mandam ele embora, o gadareno vai entrar no barco porque quer ir junto com Jesus. Ele quer fazer parte daquilo ali. Jesus diz, olha, não, fica aqui. Pregue para essas cidades perto. Pregue para as pessoas daqui. Dê testemunho de quem você era e quem você é. Olha como é que você mudou. Olha como é que foi possível você, de alguém muito triste, se tornar alguém muito feliz, muito satisfeito. Então dê testemunho disso. O que eu aprendo com isso? Talvez porque que hoje eu estou aqui gravando vídeos e talvez você vai falar assim, nem é um vídeo de conteúdos que dá engajamento, ou dá curtidas, ou conteúdo que as pessoas vão compartilhar, tudo bem. É porque eu fui alcançado por essa graça. Eu fui alcançado por esse evangelho, eu fui alcançado por Cristo e eu me sinto numa obrigação, não dele, mas algo meu, que assim como eu, de alguém que não era feliz, de alguém que vivia uma felicidade muito momentânea, posso hoje desfrutar de ter a graça, a presença do Senhor na minha vida. Eu vejo todos os dias o que o Senhor faz pela minha casa, o que o Senhor faz pela minha família, o que o Senhor faz pelos que estão à minha volta, e por gratidão eu quero compartilhar essa palavra dele para todos que eu puder. Todos que eu conseguir alcançar eu quero compartilhar. E se você está ouvindo esse vídeo, é porque eu alcancei um dos objetivos, que é que essa palavra chegasse até você. É uma palavra simples, os nossos pontos aqui, os nossos vídeos são sempre palavras simples, a gente não precisa colocar nenhum tipo de complexidade, nada disso. Eu não abro uma linha teológica, eu
eu não crio uma visão teológica ali aprofundada. Não, é o texto, eu leio o texto e eu entendo daquela forma que é para a minha vida e eu quero compartilhar com você. Então vai ser sempre esses 4, 5 pontos, 6 pontos de uma mensagem. E eu quero crer que, assim como fala comigo quando eu leio um texto, assim como a palavra de Deus ela se renova dentro de mim, eu gostaria muito que essa palavra também se renovasse dentro de você. Eu gostaria muito que você permitisse, porque eu creio que é tudo com um aval seu. Você abrir seu coração e falar: eu quero desfrutar disso, eu quero experimentar esse Jesus, eu quero experimentar o Espírito Santo na minha vida, eu ser conduzido, eu ser convidado por Ele a conduzir por caminhos que talvez eu nunca pensei em chegar. Desfrutar de uma prosperidade. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de prosperidade. É você ser satisfeito com aquilo que Deus tem te dado, né? Não nos falta nada, né? E nós somos muito gratos ao Senhor. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. E lembrando que necessidade não é o que você quer, é o que você precisa. Às vezes nós queremos uma coisa e às vezes nós não alcançamos, porque a palavra diz que Ele vai suprir as nossas necessidades. Dificilmente você sabe qual é a sua necessidade. Você sabe o que você quer, você entende o que você acha que você precisa, mas o Senhor conhece de fato a sua necessidade. Então são longos anos o Senhor cuidando, o Senhor guardando, dando saúde. Quando a gente fala de prosperidade, a gente fala de saúde, a gente fala de alma tratada, alma acalmando a nossa alma, refrigerando a nossa alma, um lar que emana a presença de Deus, passos que nós damos com segurança, sabe? Entendendo que nossa vida, tudo está no controle do Senhor. Andamos de acordo com o possível da palavra do Senhor. E como é bom desfrutar disso. Então, assim como a palavra do Senhor me alcançou, assim como a palavra do Senhor alcançou a minha casa, a minha família, eu preciso compartilhar. Então eu compartilho com quem está próximo, eu compartilho com quem nós encontramos e também compartilho com você que está aí me assistindo, você que está em uma das plataformas a qual esse vídeo está circulando, e que Deus venha te abençoar, que Deus venha prosperar a sua vida, seja na saúde, seja nos seus negócios, seja na sua família. Eu creio que Ele pode restaurar a sua casa, eu creio que Ele pode restaurar o seu casamento, restaurar aquilo que se perdeu, uma empresa. Eu acredito porque eu tenho uma vida restaurada pela graça do Senhor, e por isso eu quero compartilhar com você, e que Deus venha te abençoar. Nós estaremos nos vendo novamente no próximo vídeo. Eu creio que nós vamos estar fazendo outros vídeos para estar compartilhando com você tudo que Deus tem feito na nossa vida, e principalmente o que a palavra de Deus pode fazer para mim e para você, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.